Durante os últimos dias eu tenho jogado Dragon Ball Sparking Zero aqui no meu Nintendo Switch 2. E a pergunta que fica é um port impossível feito no Nintendo Switch? É um bom port? Bom, eu tenho alguns pensamentos, tenho algumas impressões que eu queria compartilhar aqui com vocês no vídeo de hoje. 許さんぞ。欲張欲張。おい、ピッコロを連れてさっさと地球へ帰れ。あ、俺の理性が。 Quando esse game foi lançado anteriormente no PC, PlayStation 5 e Xbox Series S e Series X, a gente trouxe um vídeo aqui no canal, será que ele rodaria no Nintendo Switch? Será que ele vai vir para o Nintendo Switch 2? E naquela época eu peguei a versão de PC, baixei todas as specs, deixei na resolução mais baixa possível e a gente constatou, inclusive a galera no comentário também que foi bem positiva, também achando que esse jogo rodaria sim no Nintendo Switch. Mas o negócio é que ele roda realmente muito bem, porém com algumas coisas que me incomodaram um pouco, pelo menos no meu primeiro contato com o game. 待たせたな。こいつがお望みのフルパワーだ。時間がないんだ。 Bom, como vocês sabem, eu tô jogando ele no Nintendo Switch 2, eu não joguei ele no Nintendo Switch 1, então essas minhas experiências iniciais, elas são referentes ao Nintendo Switch 2 e possivelmente elas são piores no Nintendo Switch 1 por conta do seu hardware mais defasado, mas diga-se de passagem, eu não testei a versão de Nintendo Switch 1 ainda, tá ok? Isso tudo que eu vou falar pra vocês é com relação ao Nintendo Switch 2, então se tá rodando assim, se tá tendo esse tipo de coisa que me incomoda no Nintendo Switch 2, possivelmente no Nintendo Switch 1 deve estar igual ou pior. O meu primeiro contato com o game foi em modo dock, com ele ligado na minha televisão. E a sensação que eu tive, pelo fato da tela da TV ser maior, eu não sei se é isso realmente, tá? Mas eu acredito que sim, pelo fato da tela da TV ser maior, eu consigo notar já desde o primeiro momento, nos menus, que a resolução do game não está adequada para televisões. Você consegue ver que as letras e a textura do que é apresentado no menu de seleção de personagens, de história ou por aí vai, que a resolução ela não está muito boa, ela está com uma resolução, me dá a impressão pelo menos que o game está rodando com uma resolução mais baixa. E isso acontece também na própria cutscene do jogo in-game, onde você também consegue notar vários aspectos de baixa resolução ou até mesmo de specs, né? Onde eles diminuíram texturas, a qualidade dos personagens. Você sabe quando você vira a câmera por detrás de um personagem em um jogo e aquele personagem começa a ficar um pouco transparente e você consegue ver aqueles riscos diagonais nos personagens? Pois bem, em vários momentos você vai conseguir enxergar isso em Dragon Ball Z Sparking Zero, pelo menos aqui no Nintendo Switch 2. Não fica transparente, mas você consegue ver essas linhas no personagem. Então, tipo, não só no personagem que você está jogando, mas nos outros também, inclusive até mesmo nas cutscenes que elas são geradas em game, pelo que eu pude perceber. Isso foi algo que me incomodou um pouco, porque acostumado com a versão de computador e acostumado com a versão de PlayStation 5, a gente sabe que é bem lisinho, a textura dos personagens, a pele e tudo mais é extremamente lisa com uma qualidade muito alta. Mas isso me incomodou um pouco logo de início, porque você sente esse downgrade com relação a uma plataforma e a outra. Mas aí entra aquela coisa que eu sempre comento aqui com vocês, né? Pô, mas esse daqui a gente pode levar para qualquer lugar? O console é desse tamanho aqui, ó. Isso aqui é o videogame em si. Então, tipo, obviamente a gente vai ter, como sempre tivemos e sempre teremos, concessões para versões portáteis, onde obviamente elas vão rodar com uma performance pior se comparado com os consoles dedicados. Dito isso, eu continuei jogando o jogo tá rodando muito bem, se não estiver a 60 FPS, na grande maioria do tempo, não sei se tem quedas, eu não pude sentir, mas se ele não tiver 60 FPS, ele tá bem próximo disso, tá? Porque a experiência que eu tive, a sensação que eu tive é que ele está sim rodando a 60 FPS aqui no novo console da Nintendo. Porém, como eu falei, com resoluções mais baixas e também com alguns downgrades aí, tanto na textura do cenário como na textura dos personagens. Essas texturas, elas têm sim um downgrade e é realmente notável, principalmente nas do cenário. Isso em modo dock.
porque pra mim, novamente, como eu sempre falo aqui no canal, uma coisa que me ajuda muito a continuar jogando videogame é realmente o modo portátil. Por isso que quando sai um jogo tanto para Nintendo Switch como para PlayStation 5 ou PC, eu sempre dou preferência para pegar aqui no console da Nintendo. Justamente pela portabilidade, de simplesmente eu vou sair, vou fazer alguma coisa, vou ficar um tempo fora de casa, se eu tiver um tempo livre durante esse tempo que eu estou fora de casa e eu quiser jogar, o console está na mão. E é exatamente isso que eu fiz em Dragon Ball Sparking Zero. Como você pode ver a footage que tá rolando aí nesse B-rollzinho aí, eu tava jogando no carro, sentado no banco do motorista com o carro estacionado, aproveitando esse tempo ocioso para curtir um pouco mais do jogo. E foi aí que eu me dei conta que é onde o jogo realmente brilha é em seu modo portátil. Como a Bandai Namco fez um trabalho excepcional no port de Nintendo Switch em modo portátil, porque obviamente com a tela menor a gente consegue visualizar menos defeitos. Eu não sei realmente qual é a resolução que esse game está rodando aqui na tela do Nintendo Switch 2 em modo portátil, mas ele está extremamente bonito. Você consegue uma hora ou outra ainda ver aquelas linhas que eu mencionei há pouco, mas elas não fazem tanta diferença assim aqui no modo portátil, porque é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, as explosões são maravilhosas, os especiais dos personagens estão bonitos pra caramba, toda a movimentação, toda a luta, tudo do jeito que tá rolando, com uma fluidez impressionante no modo portátil, vai ser muito difícil você ficar reparando nessas linhas que eu mencionei, a não ser nas cutscenes. Então pra mim, Dragon Ball Sparking Zero se destaca não em seu modo dock, onde normalmente a gente tem aí, né, no modo dock vai ter aquele ganho de performance, porque tá na alimentação, a dock agora tem a ventilação para, né, reduzir a temperatura do Switch, fazer com que ele fique mais potente, as empresas consigam extrair mais potência do console e tal. Já não é o primeiro jogo que eu tenho essa sensação aqui no Nintendo Switch 2. Já aproveita e deixa aí também, se além de Dragon Ball Sparking Zero e Chronos, você teve alguma experiência com algum outro jogo onde no modo dock, que normalmente seria mais potente e teria uma performance melhor, você não teve essa impressão, você teve a impressão de que no modo portátil é onde acontece o melhor dos dois mundos. O jogo roda melhor, com a resolução mais encaixadinha, e parece que sim, o jogo foi feito para rodar em modo portátil. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho aqui com Dragon Ball Sparking Zero rodando no Nintendo Switch 2. Devo confessar que estou contente pra caramba com o jogo, e ainda para quem não viu nada desse game, não conhece, não sabe do que se trata, ele é basicamente o Dragon Ball Budokai Tenkaichi que a gente jogava lá na época do PlayStation 2 e tudo mais. É basicamente um game muito parecido, é basicamente uma sequência com muitos personagens, são mais de 100 personagens para você escolher. Um modo história fantástico, cara, que você pode jogar o modo história do Goku, ou o modo história do Gohan, ou o modo história do Freeza e por aí vai. Você escolhe o modo história de qual personagem que você quer jogar. Mas o detalhe é que para aqueles que, assim como eu, também já tá de saco cheio de jogar a mesma história de Dragon Ball várias e várias vezes, todas as partes da história, em alguns momentos-chave, você tem ali a possibilidade de selecionar algo que vai mudar a história. Por exemplo, o que aconteceria se acaso os Guerreiros Z não tivessem deixado o Cell chegar na sua última forma? Você pode fazer isso acontecer, você pode ver o que acontece. Quando o Raditz chegou para sequestrar o Gohan lá na casa do Mestre Kami e o Piccolo chegou para fazer aliança com o Goku pela primeira vez, você pode aceitar fazer essa aliança com o Piccolo e seguir os acontecimentos do anime, ou você pode negar e lutar sozinho. Então tem várias vertentes que acabam dando uma profundidade mais legal na história e obviamente também te mostrar acontecimentos que não aconteceram no anime, no mangá e por aí vai. É bem legal e bem interessante. É claro que as batalhas são frenéticas, são bem Budokai Tenkaichi mesmo. Os poderes, os especiais, as transformações são a cereja do bolo. E juntando aqui no Nintendo Switch 2 com um gráfico maravilhoso, que você também já pôde ver que eu já coloquei vários B-rolls aí, tanto em modo portátil como em modo dock, para você ver o jogo rodando. O jogo tá muito bonito, mesmo com a escala mais baixa, mesmo com esses downgrades se comparado com as versões de PlayStation 5, Xbox e PC. O jogo tá rodando muito bem, o jogo tá muito bonito no Nintendo Switch. Eu acho que a Bandai Namco fez um trabalho maravilhoso nesse jogo. Não é um port milagroso não, mas é um port muito bem feito, principalmente, novamente, em modo portátil. Se você, assim como eu, sei lá, de repente vai ficar alguns dias fora de casa ou gosta mais de portátil ou
né, gosta de jogar no carro no seu tempo livre ou vai viajar e não tem como levar um PC e um monitor, não tem como levar o PlayStation 5 e a TV, cara, isso daqui é perfeito, é a melhor pedida para você jogar esse jogo. E detalhe, tá? Não para por aí não. O jogo ele está em português do Brasil. Você pode jogá-lo com legendas em português e o áudio você pode escolher entre vozes em inglês ou em japonês. E aí, japonês com legenda para esse tipo de jogo não tem para ninguém, né? Cara, é uma experiência muito legal. Se você tá na dúvida se vale a pena, eu acho que vale sim. O jogo tá me divertindo pra caramba. Ou também tem aí os meus links de afiliado na Amazon, caso você encontre uma mídia física mais barata, que isso sempre acontece. Eu vou deixar os links aí embaixo na descrição pra você. Aí aproveita que você tá indo olhar aí embaixo, já deixa um like, se inscreva no canal se não for inscrito, ativa os sininhos para receber as notificações, avalie se tornar membro do canal e qualquer compra que você for fazer, novamente os links da Amazon estão aí na descrição. Dragon Ball Sparking Zero no Nintendo Switch, é uma gameplay insana, gráficos bonitos e, mano, leve pra onde quiser, isso daqui é bom demais. Eu queria muito agradecer a Bandai Namco pela confiança e por ter me cedido aqui do jogo para conseguir trazer esse vídeo aqui para vocês. E tá pintando um videozinho aqui em cima para você continuar aqui comigo e um botãozinho aqui embaixo para se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Espero muito ver você no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!